gostar de cair. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Não sei que hora você está me assistindo, mas eu estou aqui desde 6 horas da manhã já. Nós todos os dias, 6 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Você que já clicou nesse sininho aqui embaixo, você certamente recebe a notificação no seu celular. Então, sempre que entra um vídeo novo, se você já habilitou essa sinalização desse sininho, o sinal toca na hora que o vídeo entra, de 6 horas da manhã. E outros horários também, temos alguns outros vídeos sendo postados aqui. Mas enfim, muito obrigado por me acompanhar. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, todos os dias, nos acompanhando. A sua companhia é sempre muito, mas muito preciosa para nós aqui no canal Minuto Missionário. Nós que estamos somente estudando a Bíblia juntos, né, de forma simples aqui. Muitas vezes você ouve o ambiente que eu estou aqui, né? Você deve ouvir meu cachorro latindo, os periquitos ali da minha esposa cantando, fazendo essa festa às vezes no vídeo. Mas eu trago você para dentro aqui do meu escritório, no meu ambiente de estudo, para estudarmos juntos a Bíblia. E eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, nós estamos em 1 Coríntios, falando sobre a liberdade cristã. Paulo está tratando com eles sobre escolhas, não é? E aqui no caso sobre comida sacrificada aos ídolos, não é? Aos ídolos pagãos, como que o cristão agora deve se portar nesse momento. Paulo está falando aqui com eles, a pergunta foi sobre comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo diz, olha, comer carne não é o problema. Você pode comer carne ou não comer, isso não faz nenhuma diferença. O problema está com essa carne sacrificada aos ídolos. Paulo trouxe uma questão, né, sobre a carne que era oferecida e o cristão comer essa carne lá dentro do templo, no pé do ídolo. Eu expliquei no último estudo, nosso estudo hoje, vamos continuar no 1 Coríntios 8 e 10, embora leiamos outros, mas texto base 1 Coríntios 8 e 10. Paulo estava falando sobre isso aqui. Eu falei que a carne oferecida aos ídolos, ela era repartida em 3 partes. Então, uma parte era oferecida no altar, em sacrifício para o deus pagão. Outra parte ficava com o sacerdote do templo pagão e outra parte ficava com o adorador. Então, ele comia ou vendia no mercado da cidade, né? E esse adorador também fazia festas e oferecia aos seus amigos. O problema, Paulo diz, olha, está nesse momento aí, você vai comer essa carne lá dentro do templo, no pé do deus pagão, isso aí é totalmente imoral, não é? Você como um cristão, saber que você está participando de um ritual de idolatria, não é? De veneração àquele deus pagão. Outra situação que foi colocada, e o verso 27 e 28 do capítulo 10 nos lembra isso. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 10, 27 e 28. Nós vamos chegar a isso daqui a algumas semanas, lá Deus permitindo, mas só para a gente contextualizar, Paulo diz assim, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Paulo é muito claro que, eu creio que isso aqui deixa com clareza para eles o que até para nós é importante. As pessoas poderiam encontrar carne sacrificada a ídolo na casa de algum amigo incrédulo. Como eu disse, algumas pessoas traziam essa carne para casa depois do sacrifício e convidavam os amigos para comer. A festa, ela não transcorria na frente do ídolo, mas a carne servida ali era a carne que foi oferecida no ídolo lá no templo pagão. E ele deve comer ou não comer essa carne. Essa era a questão. Mas lembra, eles não estavam diante do ídolo, não estavam no templo pagão. E a carne era colocada ali. O que fazer nesse caso? Comer ou não comer? Paulo orienta que se o crente viesse saber que a carne era oferecida ao ídolo, não devia comer. Porém, se não soubesse, poderia comer perfeitamente.
Então eles estavam diante dessa situação. Se eles soubessem que a carne era, não é? Se a carne era oferecida aos ídolos, então não comessem, né? Imagina, tá na mesa para comer com seus amigos e alguém olhar e falar assim, olha, essa carne foi oferecida ao Deus tal, essa carne a gente ofereceu lá no templo, em sacrifício ao tal Deus pagão, e chamei meus amigos aqui para vocês comerem dessa carne que foi santificada ou oferecida em adoração àquele Deus. Paulo fala, nesse caso você não coma, você vai estar participando de algo. Mas não fica perguntando, se ninguém falou nada, come calado. Isso é a sabedoria do cristão. Se você está comendo, irmão, imagina se todo lugar que a gente for comer ou participar, você for perguntar se aquela carne ela foi sacrificada a um ídolo, oferecida a um ídolo, a um deus pagão ou não. Eu vejo muito isso hoje, tem muitas coisas em rede social, internet, dizendo, isso aqui foi oferecida, foi sacrificada, foi dedicada nos rituais e não sei o quê. Então, se você sai pesquisando hoje, perguntando hoje, você nem vive nesse mundo. Então Paulo fala, olha, se você não sabe, come tranquilo por causa da sua consciência. Mas se você sabe, se foi exposto, se foi explicado, não coma por causa da sua consciência, por causa do seu testemunho. Esse é o nosso comportamento nesse mundo. A gente precisa ter sabedoria para nos portar, sabedoria para testemunhar enquanto estamos nesse mundo. E Paulo traz isso de forma tão clara, não é? Verso 27 e 28, 1 Coríntios 10, não saia perguntando não. Mas se você está no ambiente e alguém falou, então pronto, abstém, né? Isso se aplica em tantas áreas, em tantos momentos. Eu vejo muitas vezes tantos crentes, né, tão neófitos, tão fracos, que saem fazendo perguntas constrangedoras na casa de outras pessoas. Porque eu preciso saber. Não precisa saber nada, fica caladinho e come, né? Agora, se for exposto, aí sim você vai estar se colocado em xeque a sua fé. Mas nós precisamos ter muita sabedoria, irmãos. Isso o Espírito Santo que traz na vida do cristão, para o seu comportamento não servir de motivo de escândalo, e sim para o testemunho da glória de Deus. Deus nos dê sabedoria, discernimento, Deus te abençoe. A gente vai seguir ainda falando disso aqui ainda, próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.